Hola chicos, ¿qué tal? Soy la profesora Elisiane. Bienvenidos a más una clase de lengua española y hoy vamos a estudiar un poquito los pronombres demonstrativos, tá bem? Então, nosso objetivo hoje é o seguinte, compreender o emprego dos pronomes demonstrativos e as suas funções nos textos. Vamos entender quando devemos usar um, quando devemos usar o outro de forma correta. Porque no nosso dia a dia, na nossa fala, na oralidade e na escrita também, usamos de forma indistinta muitas vezes, né? Não sabemos discernir ao certo e daí aquilo que vem no momento à cabeça, você escreve ou você fala, mas existe sim uma forma correta na utilização desses pronomes. Nós vamos aprender nesta aula. Vamos iniciar então observando. Mira estos enunciados. Esta es la mascota ou esa es la mascota. Qual delas frases está correta? Será que tem uma que está correta ou será que as duas estão corretas, né? Então esse é o animal, este é o animal de estimação ou esse é o animal de estimação. Vamos ver? A menudo quer dizer com frequência, frequentemente usamos as palavras este, esse, essa, esta indistintamente, pero en realidad tienen diferentes significados y usos. Esta es la mascota. Usamos si la mascota está cerca de quien habla, ¿bien? Esa es la mascota. Usamos se a mascota está cerca del interlocutor de la persona que habla, certo? Então, as duas formas estão corretas. Esta eu vou usar se a mascota está próxima de mim, que estou falando, eu, o locutor, no caso. Essa es la mascota, vou utilizar quando? Quando, no caso, la mascota estiver próxima a meu interlocutor, a pessoa com a qual eu estou falando, conversando. Vamos a conhecer este grupo de palavras, então, los demonstrativos e su uso. Que são los demonstrativos? Los demonstrativos são palavras variáveis em gênero e número. Então, são palavras que têm a forma feminina, masculina, a forma singular e plural. E acompanham ou podem também substituir um substantivo, um nome, indicando maior ou menor distância entre a pessoa que habla e de quem ou de que se habla. Então, nós sempre teremos que levar em consideração isto, né? Essa indicação de distância. Temos que ter aí essa referência, a distância. Está próximo de mim? O que eu quero mostrar, o objeto que eu estou querendo indicar está próximo a mim? Está próximo da pessoa com a qual estou conversando? Ou está longe tanto de mim quanto da pessoa com a qual estou falando? Certo? Temos aqui um exemplo. Aqueles ninhos são muito listos. Aqueles meninos, aqueles garotos são muito rápidos. Veja, aqueles. Por que se utilizou aqui a palavra aqueles? Porque os ninhos estão lejos, eles estão longe, né, dos garotos que estão ali fazendo o comentário. Os demonstrativos masculinos. Então, nós temos aqui a forma este e estos, né, no plural, esse e essos, aquele e plural, aqueles. Bien. Los femininos, esta y estas, esa y esas, aquella e aquellas. Vamos já para a nossa atividade de número 1. De acordo com as imagens que vimos anteriormente com texto, usamos os demonstrativos este, estos, esta e estas para indicar algo que está a que distância de quem habla, tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui para você olhar mais uma vez, ó. Este, estos, esta e estas, tá? Você pode observar aqui, certo? Na B, usamos os demonstrativos esse, esos, essa,
essas, para indicar algo que está a que distância de quem habla. Vou voltar um pouquinho o slide mais uma vez para você observar. Veja, agora a pergunta é sobre esse, essos, essa, essas. Vamos ver? Nos masculinos, olhem aí. E depois, nos demonstrativos femininos, temos acá. Letra C. Usamos los demostrativos aquel, aquellos, aquella y aquellas para indicar algo que está a que distância de quem habla. Vou voltar mais uma vez para você ter a oportunidade de observar e não ficar com dúvida, certo? Os femininos aqui. Acredito que agora você já consegue responder, um tempinho para você resolver aí esse exercício e já voltamos para corrigir. Muy bien, vamos a corrigir. A ver, então na A, este, estos, esta e estas serve para indicar algo que está cerca, para indicar algo que está próximo del hablante. Em la B, esse, essos, essa e essas, para indicar algo que está a uma distância mediana. Não está nem tão longe e nem tão perto. E em la C, usamos os demonstrativos aquel, aquellos, aquella e aquellas para indicar algo que está lejos del hablante, bien? Está longe, tá? Ok. Los demonstrativos este, estos, esta e estas hacen referencia a lo que consideramos próximo a nosotros mismos, física, temporal ou mentalmente. Então, no início eu falei para vocês a respeito de indicação de um objeto, de alguma coisa, mas também podemos estar fazendo uma indicação de algo que aconteceu em um determinado tempo, né, que faz referência a uma lembrança. Vamos ver o exemplo. Este país y estos tiempos que vivimos nos hacen pensar así. Então, este país, por quê? Porque é o país em que se vive, um país próximo. Estos tiempos, porque se faz referência a um tempo presente, próximo. Bien? Então, temos acá cerca del hablante igual este e temos o dibujo del niño com la pelota, este balão. Esse, essos, essa e essas hacen referência a lo que consideramos del ámbito del interlocutor, cercano a ele. Então, veja, agora, esse, essos, essa e essas, nós iremos utilizar considerando a distância que está o objeto, aquilo que eu estou querendo indicar, mostrar, a distância que está ali do meu interlocutor, da pessoa com quem eu estou conversando. Então, se está próximo do meu interlocutor, eu vou usar um desses 4 pronomes demonstrativos aí. Exemplo, esses primeiros meses foram difíceis, depois me acostumbrei. Então, esses primeiros meses foram difíceis, mas depois eu me acostumei, certo? Então, esses. Por quê? Porque está fazendo referência a algo, conversando ali com alguém, com o seu interlocutor, um pouco mais lejos del hablante, esse. Aquel, aquellos, aquella e aquellas hacen referência a lo que el hablante considera lejos de él, de su interlocutor ou del contexto. Então, aqui iremos utilizar aquel, aquellos, aquella e aquellas
para algo que está distante, tanto de mim, que estou falando, quanto do meu interlocutor. Exemplo, hace anos não passo por aquele edifício. Então, faz anos que eu não passo por aquele edifício. E temos aqui, mais uma vez, né, esse desenho para te ajudar na compreensão. Aquele balão, agora a distância já é maior, el balão del niño. Bien? Podemos estabelecer uma relação de distância com os advérbios de lugar. Esses advérbios aqui, ó, aqui, aí e aí, são advérbios de lugar. Então, a gente pode fazer essa relação aqui de distância. Para aqui, cerca de quien habla. Aí, cerca del interlocutor. E ali, lejos del hablante e de su interlocutor. Exemplos aqui, temos este livro, com aqui, esse livro, aí, aquele livro, ali. Vamos para a nossa atividade número 2. Lee el cómic. Que vemos aqui, Gonçalves? El útero materno, senhorita. Que es esto, Garcia? El embrião humano, el feto. E este cordão? Que es este cordão, gaturro? Então, nós temos aí essa situação em sala de aula, a professora fazendo algumas perguntas aos alunos. E agora nós temos a perguntinha aqui. Qual é o pronome usado por la professora? Você vai localizar, vai procurar ali, vai responder. Que pronome ela usou? Por que ela usa esse pronome? Você vai justificar, vai dizer por que o uso desse pronome, tá? Um instantinho aí para você resolver e já voltamos para corrigir. Muito bem, vamos ver aí se você conseguiu acertar. Eu acredito que sim, não está complicado não. Então, qual que é o pronome ou os pronomes usados aí pela professora? Esto, né? Temos aqui destacado, e este. A professora usa os pronombres esto e este porque está cerca, ela está perto do objeto que ela está indicando. Ela está bem pertinho ali daquela imagem que ela está utilizando para fazer a explicação para o aluno. A ler e reflexionar. Então, vamos ler aqui. Esse dia limpié, leí um buen libro, hice 3 séries de dominadas, ordené mis discos, medité, cambié una lamparita, arreglé el inodoro y anoté varias ideas para no perderlas. Qué productivo puede ser el día cuando tu provedor te deja sin internet. Veja aqui então, é um dia que está sendo aqui mostrado da vida de uma pessoa aqui. Eu coloquei aqui essas frases aqui maiores para você poder ler com mais facilidade, então, mas é um resumo do que eu acabei de ler. Então, fala do quê? Do dia a dia de uma pessoa que está acostumada a ficar muitas horas conectada na internet, não se sabe aqui se trabalhando, se utiliza de forma recreativa ou para estudar, mas fica muitas horas, o dia todo, dá a entender isso, né? Daí, na conclusão, ele acaba dizendo que produtivo que pode ser o teu dia, quando o teu provedor de internet, né, te deixa na mão. Quando você fica sem internet, aí você vai fazer outras coisas que você tem aí para fazer. Vamos ver aí uma perguntinha a respeito disso.
¿Estás de acuerdo con la idea de que tu día puede ser mucho más productivo si no te quedas horas conectado? Explica. Então, é a sua opinião pessoal, tá? Explica, justifique, tá? Se sim, porque sim, se não, porque não. Letra B. Como vimos, os pronombres são palavras variáveis. Escribe a frase a seguir pensando o pronombre para passando o pronombre para o plural e completa a informação. Então, você vai pegar essa frase aqui, esse dia limpiei. E vai passar, vai reescrever essa frase, só que agora no plural. E você vai complementar. Nós temos aqui as reticências, você vai escrever o restante da frase também. Um tempo para você resolver e já voltamos aí para conferir as nossas respostas. Listo, chicos? A ver, entonces, como se quedou? Então, coloquei aqui, resposta possível, é uma sugestão, uma sugerência, bien? Sí, a resposta sí, pues es posible hacer tareas diferentes e ordenar as coisas, fazer coisas diferentes. Em la B, para passar a frase para o plural, vejam como ficou. Esses dias limpiei mi habitação. Esse, então, quando passo para o plural, se quedou esses, ficou esses. Agora nós vamos ver os demonstrativos neutros, tá? As formas neutras são invariáveis. Então, o próprio nome já diz neutro, porque não tem variação, é sempre escrito daquela maneira. Ou seja, não cambiam, não mudam em gênero e número. Então, elas estão sempre ali no masculino. Essas três aqui, ó, esto, isso e aquello, sempre no masculino e não tem o plural, sempre na forma singular, ok? Em espanhol, as formas neutras se usam frequentemente para indicar coisas, sucessos são acontecimentos ou frases. Hacem referência a conceitos abstratos, bien? Então, esses demonstrativos neutros, perceba, hacem referência a conceitos abstratos. Então, você não vai utilizar esto, isso e aquello para indicar algo, para indicar um objeto para alguém. Nunca. El uso es demasiado común también en las oraciones interrogativas, cuando no hay la necesidad de repetir el sustantivo, puesto que los interlocutores están seguros o visualizando el objeto de referência. Então, eu vou traduzir aqui para você, tá? Então, o uso demasiado, exagerado, é comum também nas orações, nas frases interrogativas, quando não existe a necessidade de repetir o substantivo. Por que não há essa necessidade de repetir o substantivo? Porque os interlocutores, as pessoas que estão conversando, elas estão seguras, estão visualizando o objeto de referência, já foi citado anteriormente. Bien? Então, a ver, exemplos. No concordo com aquello que dijiste. Tá vendo que é algo abstrato, né? Eu não concordo com aquilo que você disse. Que é isso? O que é isso? Quanto custa isso? Quanto que custa isso? Aquello que me contaste, aquilo que você me contou ayer, ontem,
me deixou muito contenta, me deixou muito contente. E aqui aparece mais uma vez ali o quadrinho do Gaturro que diz: que es esto, Garcia? Professora utilizando esto, pronome neutro esto. Bien? Atividade 4 agora, sobre esses pronomes neutros. Observa agora alguns usos de eso. Luego, relaciona as expressões a sua significação. Então, nós vamos conhecer aqui 3 expressões onde são utilizadas aí, onde é utilizado o pronome eso. A ver, me voy a trasladar de ciudad. E eso? Então, aqui está sendo dito, eu vou me mudar de cidade. E eso? O que será que quer dizer? Los niños llegaron en casa a eso de las 6. A próxima. ¿Crees que estoy en el camino correcto? Eso es. A ver, você vai relacionar aqui, ó. Letra A. E isso? E isso quer dizer o quê? Que sentido tem? Aprovar uma ação, reação para pedir aclaração ante uma notícia, uma reação para pedir mais clareza, mais explicação sobre algo. E horário inesperado. Então, você vai analisar cada uma. E isso, a isso de, e isso es. E vai fazer aí a referência, vai fazer a relação, estabelecendo aí sentido, certo? De acordo com as expressões que nós lemos. Um tempinho para você realizar a atividade, já corrigimos. Muito bem, vamos a corrigir. Vejam aqui. E isso? Para que foi usado? Qual que é o sentido? Letra A. Reação para pedir aclaração ante uma notícia. Né? Nós lemos ali na frase, faz bastante sentido. A isso de mais uma hora, né? A isso de mais um horário aí estabelecido. O que significa? Horário inesperado. E letra C, isso é como aprovar uma ação. O que aprendemos em esta classe? Nós aprendemos que os pronomes demonstrativos são um grupo de palavras que usamos para indicar algo. E vimos também, então, que esses pronomes são este, estos, esta, estas, esse, essos, essa, essas, aquele, aquellos, aqueia, aqueias, e que são variáveis, né? Elas são palavras variáveis que têm aí o masculino, feminino, singular ou plural, que são utilizadas de acordo com a distância que está o falante e o que se necessita indicar.
E conhecemos também esses outros 3 pronomes aqui que são os demonstrativos neutros, esto, eso e aquello. São invariáveis, são usados para fazer referência a coisas abstratas e nunca a pessoas. Muy bien. Muchas gracias por tu atención y hasta luego.